Você abre o aplicativo do banco, tem dinheiro parado lá. E ao mesmo tempo você tem dívidas. Surge então a pergunta que parece simples: eu invisto esse dinheiro ou eu quito a minha dívida? Não é um questionamento simples, porque se você escolher errado aqui, não perde só dinheiro amanhã. Você perde tempo. E perder tempo financeiro pode significar atrasar sua vida em 3, 5 ou até 10 anos. A maioria decide isso no impulso. Uns quitam a dívida porque dívida incomoda. Outros investem porque dinheiro precisa trabalhar. Mas quase ninguém decide com critério. E o erro não é pequeno, é estrutural. Hoje eu vou te mostrar exatamente quando investir acelera a sua vida e quando investir é só uma ilusão de progresso. E a diferença entre esses dois cenários é muito menor do que você imagina. O problema não começa na taxa, ele começa na sensação. Se a dívida te incomoda, você quer logo eliminar. E se o investimento te empolga, você quer acelerar. Mas sensação não é critério de decisão. Você pode estar quitando apenas para aliviar a ansiedade, ou investindo para sentir que está avançando. E nenhuma dessas duas decisões é necessariamente estratégica. Aqui vai uma pergunta para você. Você está tentando resolver desconforto ou está tentando melhorar de fato a sua estrutura financeira? Porque aliviar desconforto dá sensação imediata, só que melhorar a estrutura é que dá resultado duradouro. E as duas coisas raramente acontecem no mesmo tempo. Agora, vamos colocar números simples na mesa para você pensar comigo sobre qual é a melhor decisão. Vamos supor um cenário simples. Você tem uma dívida a 6% ao ano e decide investir esperando algo próximo de 9% ao ano no longo prazo. Na planilha parece inteligente, são 3 pontos percentuais de diferença. Mas aqui começa o que quase ninguém considera. O mercado não entrega 9% todos os anos. Ele oscila. Ele pode subir 15% como pode cair 20%. Já a sua dívida não oscila. Ela cobra todos os meses o mesmo valor. Agora, imagine que no primeiro ano o mercado cai 15%. E você continua pagando 6% na sua dívida. O que acontece é que você vê o seu investimento achatar, diminuir. A matemática ainda pode funcionar no longo prazo, mas o comportamento entra no jogo imediatamente. Você mantém a estratégia ou você começa a duvidar da sua decisão? A estratégia, que parecia lógica, começa a gerar insegurança. Agora inverta o cenário. Você decide quitar a dívida de 6% com o valor que você tem parado na sua conta. Você economiza juros garantidos e sente alívio. Só que 2 anos depois, você percebe que poderia ter acumulado patrimônio investindo de forma consistente esse dinheiro. E aí vem o pensamento. Você não perdeu dinheiro, mas perdeu tempo. Errar na ordem raramente destrói seu patrimônio, mas pode atrasar a sua trajetória em muitos anos. E atraso financeiro é traiçoeiro. Ele não dói no dia seguinte, mas ele aparece 5 anos depois, quando você compara onde você está com onde você poderia estar. Existe ainda uma terceira camada a se considerar. Se você investe sem base e o mercado cai, você pode vender no pior momento. Se você quita todas as suas dívidas sem organização, você pode voltar ao crédito no primeiro imprevisto. Nos 2 casos, o problema não foi a escolha isolada, foi a ausência de estrutura antes da escolha. E é aqui que a decisão deixa de ser matemática pura. Ela passa a ser uma decisão sequencial. Primeiro, estabilidade, e só depois a aceleração. Porque acelerar antes de estabilizar não é ousadia. É vulnerabilidade. E agora que você entendeu o custo de errar nessa ordem, a pergunta correta muda. Não é mais o que rende mais. É qual passo sustenta o meu longo prazo? E existe um cenário específico em que investir antes de quitar a dívida é um erro grave, mesmo se a dívida for barata.
E quase ninguém percebe isso, porque o problema não é a taxa, é a base. Existe um outro comportamento muito comum em quem começa a organizar a vida financeira. A pessoa elimina uma parte da dívida e vê dinheiro sobrando. Daí, imediatamente ela pensa, agora é hora de investir forte. O impulso parece positivo, mas pode ser muito prematuro. Investir não é apenas aplicar dinheiro, é assumir volatilidade. E volatilidade exige estabilidade. Se você não tem pelo menos de 3 a 6 meses de custo fixo guardado, cada oscilação vira ameaça. Porque se surgir um imprevisto, uma despesa médica, um conserto caro, você não usa o investimento como ferramenta estratégica. Você usa como saída emergencial. E aí, você investe no topo, resgata na queda, leva prejuízo e ainda chama isso de azar. Na verdade, você acredita que está acelerando o patrimônio, mas está apenas aumentando a sua fragilidade. Sem base, qualquer dívida pode voltar, o investimento pode ser interrompido e a estratégia pode ser abandonada no primeiro susto. E quando isso acontece, você não perde só rendimento, você perde consistência, e consistência é o que realmente constrói patrimônio. Por isso, a pergunta muda novamente. Não é o quanto você pode ganhar. A pergunta é: você está pronto para sustentar essa decisão por anos? Porque patrimônio não é construído por decisões isoladas. Ele é construído por decisões que você consegue manter mesmo quando o cenário fica desconfortável. E agora sim, chegamos na parte prática. Como organizar toda essa sequência de forma correta? Se você não tem pelo menos 3 meses de custo fixo guardado, você não está escolhendo entre investir ou quitar. Você só está torcendo para nada dar errado. Sem base, uma queda de mercado vira ameaça real, um imprevisto vira resgate forçado e uma perda de renda vira uma nova dívida. Se você investe sem base, pode ser obrigado a vender na pior hora. Se você quita tudo sem base, você pode voltar ao crédito no primeiro imprevisto. Percebe a armadilha? E esse é o ponto que quase ninguém admite. Investir antes de estabilizar é tentar construir o segundo andar sem reforçar o alicerce. Agora imagine comigo o seguinte cenário. Você investe com disciplina por 6 meses. Começa a ver o patrimônio crescer. Sente progresso. No 7º mês, surge um imprevisto de R$4.000. Você não tem reserva suficiente. Qual é a saída? Resgatar o investimento. E se o mercado estiver em queda exatamente naquele momento? Você assume prejuízo. Não porque a estratégia foi ruim, mas porque você não tinha base. E sem base, você vive financeiramente tenso, mesmo investindo. Porque sabe que qualquer evento fora do script te obriga a desfazer de tudo que você construiu. Você começa a olhar o mercado todo dia, reage a notícias, questiona o plano, perde consistência. E consistência é muito mais importante que retorno. A maioria das pessoas quer saber: invisto ou quito a dívida? Só que poucas pessoas perguntam: eu já tenho estrutura para qualquer uma dessas duas decisões? Sem base, tanto investir quanto quitar dívida pode virar um ciclo sem fim. Você quita e volta ao crédito. Você investe e resgata no susto. E o resultado é sempre o mesmo: movimento sem construção real. Por isso, antes de pensar em rentabilidade, a pergunta correta é estrutural. Você está financeiramente estável ou apenas temporariamente organizado? Porque estabilidade muda completamente a resposta da pergunta inicial. E agora sim, a gente vai organizar a sequência correta. A ordem correta é bem simples. Primeiro, elimine dívida cara. Acima de 10% a 12% ao ano não tem discussão. Tem que eliminar. Cartão no rotativo, cheque especial,
parcelamentos com juros altos, e enquanto existir esse tipo de dívida na sua vida, você não está decidindo entre crescer ou não. Você está decidindo parar de perder dinheiro. Segundo, construa reserva mínima. Isso é inquestionável. Antes de investir com exposição à renda variável, tenha pelo menos 3 meses de custo fixo reservados. Sem isso, qualquer estratégia é frágil. E aqui vai uma frase direta. Se você está investindo sem reserva, você não está sendo ousado. Você só está sendo vulnerável. Terceiro, só então comece a avaliar se vale a pena quitar dívidas baratas, mas sempre com muito critério. Se a taxa da dívida é menor que o retorno esperado e se a sua estrutura é sólida, manter a dívida pode ser racional. Percebe a lógica? Então aqui entram 3 perguntas objetivas. A taxa da dívida é menor que o retorno esperado realista no longo prazo? A sua renda é estável? Você consegue investir sem interromper aportes no primeiro susto? Se a resposta for sim, manter a dívida barata e investir pode ser sim racional. Agora, se a resposta for não, quitar pode gerar uma estabilidade superior. Quarto, invista com consistência e não com impulso. Investir não é tentar ganhar mais no curto prazo. É repetir o mesmo comportamento por anos e anos. A maioria falha não porque escolheu errado, mas porque não conseguiu sustentar a decisão. E sustentação depende de base. Primeiro, você elimina o que te destrói e depois você constrói estabilidade. Então, só depois você começa a acelerar. O maior erro não é investir nem quitar dívidas. É decidir tudo isso como se fosse um evento único. Se você não tem uma regra clara de aportes, você vai investir só quando sobrar dinheiro. E se você não mudou o seu padrão de vida, a dívida vai voltar. Sem sistema, nenhuma decisão se mantém. Você pode decidir investir hoje, mas se você não tem uma regra clara de aporte mensal, vai investir só quando sobrar. E sobra, raramente sobra por muito tempo. Você pode decidir quitar a dívida, mas se você não ajustou o seu padrão de consumo, a dívida vai voltar em formato diferente. Esse é o ponto desconfortável. Não é a escolha que vai definir o seu resultado. É a estrutura que vai sustentar a sua escolha. Agora, com o sistema, você consegue criar sequência. Primeiro base, depois estabilidade, investimento contínuo e ajuste periódico. E essa sequência, mantida por anos, é o que realmente constrói patrimônio. Se você tratar investir ou quitar como uma escolha pontual, você vai repetir esse debate várias vezes ao longo da sua vida. E esse é o ponto final da atenção. Você não precisa da resposta mais inteligente. Você precisa da resposta que a sua estrutura vai conseguir sustentar por pelo menos 10 anos. O custo de uma decisão errada não é juros, é instabilidade. Quando você decide sem ter uma estrutura, você interrompe aportes, resgata na queda, volta ao crédito e recomeça do zero. Esse é o custo invisível, voltar sempre para o mesmo ponto. Não é perder dinheiro de forma dramática, é ficar andando em círculos, é não evoluir. A instabilidade não destrói o patrimônio de uma única vez, mas ela corrói consistência. E consistência é o que realmente tem o poder de construir riqueza no longo prazo. No fim, a diferença entre quem avança e quem fica preso raramente está na taxa escolhida. Está na capacidade de sustentar a decisão por tempo suficiente. E tempo é o ativo mais caro que você tem. A pergunta não é investir ou quitar. A pergunta é: o que a sua estrutura consegue sustentar por anos e anos?
Se você respeita a ordem, a decisão deixa de ser um dilema. Ela vira um processo. Se existe dívida cara, a resposta é objetiva. Se não existe base, a prioridade também é objetiva. Se a dívida é barata e você tem estrutura, a decisão vira estratégica, sem drama e sem pressa. Porque o erro mais comum não é escolher errado, é escolher com ansiedade ou decidir tentando acelerar antes da hora. Se você quer aprofundar isso, e é muito importante aprofundar, principalmente em como montar essa base correta antes de investir, assista agora ao vídeo que está na sua tela, a ordem correta para organizar o dinheiro. Porque investir ou quitar é consequência, mas estrutura é sustentação. Nos vemos no próximo vídeo.